Prezadas e prezados estudantes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso Estrutura da Matéria 1. Na videoaula de hoje, daremos início ao último tópico desse curso, que é o átomo de um elétron. Para começar esse problema, a gente vai ter que expandir a equação de Schrödinger em 3 dimensões. Expandindo ela em 3 dimensões, a gente já pode perceber que a gente vai ter 3 variáveis, né, que descrevem o espaço, e aí a gente vai usar um sistema de representação em coordenadas esféricas e separar esse problema numa parte radial e numa parte angular. E é essa separação que a gente vai fazer isso usando aquele método, né, chamado de separação de variáveis, que a gente já utilizou quando a gente discutiu a equação de Schrödinger dependente e independente do tempo. Tá? Então, finalmente, a gente construiu o arcabouço, a gente viu o tipo de solução, né? Como tratar as questões de descontinuidades do potencial, como um potencial contínuo já complica, né? A solução dessa equação diferencial dada pela equação de Schrödinger. E aqui a gente vai finalmente chegar num problema físico que é o átomo de um elétron, né? E no átomo de um elétron, né, vamos colocar um único elétron, por quê? Porque se tem dois ou mais elétrons no sistema, esses elétrons começam a interagir entre si, né, e o problema fica muito mais complicado, né? Então vamos começar pelo problema mais simples, que é o átomo de um elétron. Além disso, né, o sistema que é ligado, né, que pode fornecer esses estados ligados, né, que é o mais simples possível, é um sistema de duas partículas, né, que tem cargas opostas, elas têm a atração coulombiana entre elas, né. Como esse problema está dado no espaço tridimensional, a gente tem que pensar, além do momento linear, a gente tem que pensar também no momento angular, né. Então a gente vai ver como a equação de Schrödinger trata esse problema. E aí a gente vai usar a mecânica ondulatória de Schrödinger basicamente para calcular, né, os autovalores e as autofunções desse elétron, né? E aí com as autofunções, obviamente, a gente pode calcular a densidade de probabilidade. E lembrando, esse elétron ele vai estar confinado, ele vai estar ligado ali numa região próxima ao núcleo, né? Então eu tenho uma certa incerteza, uma relação de incerteza entre a posição dele, né, e a velocidade que ele está, né? Então eu tenho essa distribuição de carga, né? Então por isso que eu tenho a origem dessa densidade de probabilidade. E isso flui naturalmente da mecânica ondulatória de Schrödinger. Assim como o momento angular orbital, né, essa questão das órbitas, né, e da conservação de momento dentro das órbitas também flui naturalmente. Além disso, e algo que a gente não vai fazer no escopo desse curso, a mecânica ondulatória de Schrödinger, ela consegue calcular, né, você pode fazer aproximações do tipo dipolo elétrico, dipolo magnético, quadrupolo elétrico e calcular a probabilidade de transição do elétron, né, seguindo esse tipo de mecanismo, né, que eu acabei de citar, né? E se você faz isso, você consegue descrever o tempo, né, a meia-vida desses processos, né, que tá ligado aí às taxas de transição, né? E isso é algo que não era explicado na teoria de Bohr. Então é mais um ponto de grande sucesso na mecânica ondulatória de Schrödinger. Então vamos lá, para tratar esse problema eu vou lembrar também coisas que a gente já falou, né? A questão da massa reduzida, a gente pode tratar, né, esse problema como um problema de uma única partícula, né, tendo o núcleo fixo de fato, né, a gente tem uma equivalência entre os problemas. Lembra que a gente tratou essa questão quando a gente falou do modelo de Bohr, né, e aperfeiçoamentos do modelo de Bohr na correção de massa. E se a gente tem isso, né, e considera um centro de massa em repouso, a gente consegue, né, para um núcleo de massa M maiúsculo e um elétron de massa M minúsculo, a gente consegue descrever, né, o movimento como um movimento de uma única partícula, e a energia total é equivalente, né, entre o átomo em si, né, e a energia desse elétron sozinho que tem a massa reduzida, né? Lembrando que a massa reduzida é a massa do elétron vezes um fator que é a massa do núcleo dividido pela soma, né? Como a massa do núcleo é muito maior, né, da ordem de 2000 vezes maior que a massa do elétron, esse fator é muito próximo de 1, né? Isso de fato é uma pequena correção. Então tá,
a gente vai agora olhar para a equação de Schrödinger, né, e pensar como desenvolver esse problema, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, e é o que eu vou explorar no exercício proposto nessa videoaula, é a questão do sistema de coordenadas. Vamos começar no sistema de coordenadas cartesianos, e a gente começa no sistema cartesiano porque eu sei que naturalmente o sistema é ortogonal entre si, tá? E os versores, eles não variam com o tempo, né? Então a gente vai conseguir expandir a minha equação de Schrödinger para um problema tridimensional. E desse problema tridimensional, aí sim eu vou mudar o meu sistema de coordenadas, tá bom? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai seguir o seguinte princípio: a gente vai escrever o potencial, né, em coordenadas cartesianas, né? Então, em coordenadas cartesianas, o potencial depende de x, y, z, né? Ele é o potencial eletrostático, né? Então, é menos 1 sobre 4π epsilon zero. Aí a gente tem a carga do elétron, que é E, e a carga do núcleo, que é Z, tá? Fazendo para um átomo de um elétron genérico, quantas cargas forem no núcleo. Então, carga total, o produto das cargas é ZE quadrado, tá? E aí dividido por R, né? E R é a raiz, né? É a distância até a origem desse eixo. Se eu colocar o núcleo na origem, então eu tenho a raiz de x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. E aí eu vou escrever a minha energia total desse sistema. A energia total desse sistema é a energia cinética mais a energia potencial. A energia cinética, né, a gente pode escrever como 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. O momento linear é o produto da massa vezes a velocidade, que se isso tiver ao quadrado, né, se eu escrever momento ao quadrado e dividir pela massa, dá exatamente massa vezes velocidade ao quadrado. Então, se eu dividir isso por 2, também eu tenho a minha energia cinética. Então, a minha energia cinética é 1/2 de 2 vezes a massa reduzida. Aí eu tenho a energia cinética relacionada, né, à direção x, então o momento em x ao quadrado, aí em relação à direção y, o momento de y ao quadrado, e em relação ao momento em z, o momento em z ao quadrado. Então soma-se todos esses quadrados. E agora o que eu vou fazer, né, é o que é chamado, né, de prescrição quântica, que é o seguinte: eu vim tratando esse problema aqui, discutindo ele classicamente, e agora eu vou lembrar que o momento ele não é uma variável ordinária qualquer, mas ele é um operador. Tá? E ele é um operador muito específico, né, que a gente já determinou quando a gente discutiu ali o começo do desenvolvimento, né, da equação de Schrödinger, né, a questão de álgebra linear e alguns operadores. O operador momento, né, em relação à coordenada Q, aqui escrevendo de uma maneira genérica, ele na verdade é menos IH cortado a derivada em relação a essa coordenada. Tá? Então, se eu aplicar duas vezes, né, se eu tenho a operação, né, que é realizada através desse operador feita duas vezes consecutivas, né? Então eu vou ter uma derivada de segunda ordem em relação a essa coordenada, eu vou ter h cortado ao quadrado, e aí eu vou ter menos com menos vai dar mais, e aí eu vou ter i vezes i ao quadrado vai dar menos. Então tem um sinal de menos, aí o duas vezes a massa reduzida que estava aqui aparece aqui. E aí eu vou ter esse operador, né, em relação a x, com uma derivada de segunda ordem em x, mais esse operador em relação a y, derivada de segunda ordem em y, mais esse operador em relação a z, derivada de segunda ordem em relação a z. E isso vai ser, né, isso vai se somar, desculpa, com a minha energia potencial para descrever justamente o meu operador hamiltoniano. Tá? Agora, essa função aqui, que é a soma das derivadas de segunda ordem das três coordenadas, né, no sistema cartesiano, é o que é descrito pelo operador laplaciano, né, que tem essa notação aqui. A letra nabla, né, com um símbolo indicando segunda ordem. Tá? Então, daqui para cá é uma questão de notação, né? A gente está reduzindo essa notação. E aí isso tudo, né, claro, se a gente ainda está num problema dependente do tempo, esse hamiltoniano também é IH cortado a derivada em relação ao tempo, né? Então, se eu aplico, né, o hamiltoniano na minha
função de onda, então a minha função de onda depende de x, y, z e t, eu vou ter minha equação de Schrödinger dependente do tempo, né? Que é menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa reduzida, laplaciano da função de onda, mais potencial vezes a função de onda, isso é IH cortado, a derivada em relação ao tempo da função de onda. Agora, esse potencial, né, exclusivo, né, esse potencial eletrostático que eu coloquei aqui, que representa, né, a interação desse núcleo com o elétron, ele é independente do tempo, né? Ele é um potencial eletrostático, ele está relacionado a uma força central e ele independe do tempo. Então, se ele independe do tempo, a gente já sabe que eu posso descrever a minha função de onda como uma autofunção, que depende das coordenadas de espaço agora, x, y, z, vezes a exponencial de menos i e t sobre h cortado, né? Parte dependente do tempo, né? E aí eu consigo escrever minha equação de Schrödinger independente do tempo, né? Que se eu colocar essa função de onda aqui, basicamente vai aparecer exponencial em todos os termos. Aqui, mesmo derivando, a derivada de uma exponencial é ela mesma, eu vou poder cancelar essas exponenciais, né? Aí essa parte aqui se torna um laplaciano, né, da autofunção agora, mais o potencial vezes a autofunção, e isso é igual a gente tem menos IE sobre H cortado, né, a derivada do argumento aqui, vezes IH cortado, né? Então H cortado dividido por H cortado se cancela, fica menos I ao quadrado, que é mais E. Isso já é energia, né? Isso aqui só lembrando, a gente já discutiu isso quando a gente começou a falar da equação de Schrödinger, né? E falou da equação de Schrödinger dependente e independente do tempo. Então essa é a expansão que a gente conseguiu fazer para a equação de Schrödinger independente do tempo. Tá? Então é essa equação que a gente tem que trabalhar em 3 dimensões, e agora vocês podem notar que o laplaciano ele vai estar intrinsecamente correlacionado com o sistema de coordenadas escolhido. Então posso variar as coordenadas da minha autofunção, né, o sistema que eu descrevo o meu problema, e eu só preciso usar o laplaciano apropriado. Então é isso que a gente vai fazer agora, né? A gente vai fazer o processo de separação de variáveis, que é o escopo dessa videoaula, mas utilizando coordenadas esféricas. E por que coordenadas esféricas? Basicamente porque o potencial se simplifica. Ele passa a depender, em vez de depender de 3 variáveis, ele depende só de uma, né? Então, lembrando que em coordenadas esféricas a gente tem um raio r, um ângulo polar θ e um ângulo azimutal φ, né? Lembrando, o ângulo polar é aquele em relação ao eixo z, o ângulo azimutal é aquele no plano, tá? x, y. Então, essa convenção que eu estou usando, tem algumas convenções que trocam esses índices aqui. Então, com isso, na verdade, eu estou escrevendo meu x, y, z e fazendo essa transformada de coordenadas aqui, né? Então, meu x passa a ser r cosseno de φ seno de θ, o y passa a ser r seno de φ seno de θ e o z é r cosseno de θ. Então, quando eu faço isso, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, eu vou ter um seno ao quadrado de θ em comum, um r ao quadrado em comum, e eu vou ter cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Isso aqui é 1. E aí eu vou ter, então, r ao quadrado seno ao quadrado de θ mais z ao quadrado, que é r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Aí ficou r quadrado em evidência, cosseno de θ ao quadrado mais seno de θ ao quadrado, isso é 1. E aí a raiz, né, de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual à raiz de r ao quadrado, que é simplesmente r. Então, meu potencial agora pode ser escrito como um potencial que depende só de r, e ele é dado pela expressão menos 1 sobre 4πε0, né, constante elétrica, o produto das cargas, e ao quadrado, dividido pela distância r. Tá? E agora vem isso aqui, eu posso deixar como material suplementar, devo fazer alguns comentários depois num encontro futuro. A gente pode usar, né, as transformações de coordenadas para determinar o laplaciano em coordenadas esféricas, né? Esse é o resultado. Em que a gente tem um laplaciano bem mais complicado do que o laplaciano que a gente tinha ali
no caso das coordenadas cartesianas, né? Mas como vocês podem ver, porque o potencial só depende de R, eu vou isolar isso aqui de uma maneira que eu tenho uma expressão para cada ângulo mais uma expressão radial. Tá? Então, o Laplaciano pode ser escrito como 1 sobre R quadrado, a derivada em relação a R, de R ao quadrado, a derivada em relação a R, né? Então, essa derivação em R, mais 1 sobre R quadrado seno ao quadrado de θ, a derivada em relação de segunda ordem em relação a φ, mais 1 sobre R quadrado do seno de θ, derivada em θ, de seno de θ da derivada em θ. Tá? Então, é isso que a gente vai colocar dentro da equação de Schrödinger e reordená-la para que a gente tenha, em vez de uma equação diferencial parcial de 3 variáveis, a gente tenha 3 equações diferenciais ordinárias. Tá? Então esse é o objetivo da videoaula de hoje. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai supor, né, para fazer o método de separação de variáveis, é que as variáveis são independentes. Então a minha autofunção de R θφ, eu consigo escrever ela como uma função R de R, uma função θ de θ e uma função φ de φ. Ou seja, nomes bastante criativos. E agora a gente vai colocar tanto essa autofunção quanto o Laplaciano na equação de Schrödinger. Né? Então, o que eu fiz com a equação de Schrödinger? Eu deixei, né, o termo da derivada de segunda ordem, que está envolvido com o Laplaciano, o termo de Laplaciano de um lado, passei o potencial para o outro lado subtraindo. Tá? Então, do lado que eu tenho o Laplaciano, o que eu tinha? Eu tinha menos h cortado ao quadrado sobre 2μ, o Laplaciano e a minha autofunção, R θφ. Tá? Então, eu vou fazer essas operações aqui. A única função aqui que depende de R, né, é a função R. Né? Então, a função θ e φ aparece aqui como constantes numa derivação em relação a R. Né? Eu tenho menos h cortado ao quadrado sobre 2μ. E aí eu tenho θφ sobre R quadrado. Né? Então, θφ sobre R quadrado. E aí a derivada que era parcial passa a ser uma derivada absoluta. Né? Então, derivada em relação a R de R quadrado da derivada em relação a R da função R. Tá? Em relação a φ, a mesma coisa, só que agora as funções que não dependem de φ são Rθ. Né? Então, eu tenho Rθ sobre R quadrado seno ao quadrado de θ, derivada em relação a φ de segunda ordem da função φ. Tá? E a mesma coisa aqui para a derivada em relação a θ, só que as funções agora que não dependem de θ são R e φ. Né? Então, tem R e φ, R ao quadrado seno de θ, a derivada em relação a θ, derivadas absolutas sempre agora, seno de θ da derivada em relação a θ da função θ. Tudo bem? Então, isso era o termo que tinha o Laplaciano. Do outro lado, eu escrevi E menos a energia total menos a energia potencial, né? Menos o potencial, vezes a autofunção R θφ. Agora o que eu vou começar a fazer é reorganizar esses termos, né, para começarem a surgir termos que não dependam mais de nenhuma outra variável, né, além de cada equação de uma variável só, né, de φ, de θ e de R. Então, se eu multiplicar, né, esse resultado por R quadrado seno de θ ao quadrado e dividir pela função R multiplicado pela função θ multiplicado pela função φ, né? Então, o que eu vou ter? Esse primeiro termo aqui vai ter θφ dividido por R θφ, sobra 1 sobre a função R, e vai estar multiplicado por R quadrado seno ao quadrado de θ. O R quadrado cancela, fica só seno ao quadrado. Aí eu tenho as derivadas aqui. Tá? Esse 2μ sobre h cortado eu passei multiplicando aqui, né? Então ficou menos 2μ sobre h cortado, r quadrado seno ao quadrado de θ vezes o produto aqui, vezes a diferença das energias. E aí quando eu dividi pelas três funções, você cancelou tudo aqui. Né? Então, basicamente isso que eu tenho do outro lado. E aí aqui, né, eu vou dividir por R θφ, vai só sobrar 1 sobre a função φ.
Aí vai multiplicar r² seno ao quadrado de θ, então cancela justamente esse denominador e fica só com a derivada em relação a φ. Então aqui já é uma função que consegui, né, trabalhar para que ela ficasse dependendo só de φ, né? A próxima função, que é de θ, né, se a gente dividir r vezes φ por r, φ e θ, vai sobrar só a função θ. Então, sobre a função θ, e aí multiplicando r² seno ao quadrado de θ, fica só um seno de θ no numerador. E aí eu tenho essa relação das derivadas e eu tenho mais uma vez uma função que só depende de θ aqui. Aí eu ainda tenho um termo θ aqui e um termo θ aqui. Então os termos θ ainda estão um pouco espalhados. Mas o φ não, né? O φ já ficou evidenciado aqui, né? Que é a grande ideia desse método. Então eu vou deixar explícito esse termo em φ e passar tudo para o outro lado, né? Então se eu fizer isso, eu chego nessa relação, né? 1 sobre φ, a derivada de segunda ordem de φ, todas as outras expressões. Então, o termo da função r, o termo da função θ e o termo em energia. Só que nada disso aqui tem a variável φ. A variável φ está toda desse lado. Então, isso significa que esse termo todo aqui tem que ser uma constante, né? A única maneira dessas duas coisas serem iguais para todos os valores de φ. Se isso é uma constante, eu vou chamar ela, por enquanto, de ml ao quadrado. Tá? A gente vai resolver as equações diferenciais na próxima videoaula. E eu vou obter a primeira, né, das 3 equações diferenciais ordinárias. Né? Então, a derivada da segunda ordem de φ, eu passei o φ multiplicando, é menos ml ao quadrado vezes φ. Tá? A segunda expressão, né? O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar aquela expressão que eu tinha, né? E agora já substituindo, então, se eu partir, né, daqui, eu sei que isso aqui é igual a isso aqui e tudo isso é igual a uma constante que eu chamei de menos ml ao quadrado, né? Então, para chegar nessa equação diferencial ordinária, eu usei esse lado igual a menos ml ao quadrado e agora eu vou usar esse lado aqui igual a menos ml ao quadrado, né? Então, eu tenho isso aqui, que está aqui, igual a menos ml ao quadrado, e aí eu dividi tudo por seno ao quadrado de θ. Então, apareceu um seno ao quadrado de θ, esse termo que tinha seno ao quadrado cancelou, esse termo que tinha seno de θ no numerador ficou com seno de θ no denominador, e esse que tinha seno ao quadrado de θ no numerador ficou sem nada. E agora aqui a gente consegue ver diretamente, né, que eu vou ter coisas que dependem do raio, né? Aqui esse primeiro termo tem só dependência do raio, esse segundo termo tem só dependência do ângulo θ, e esse terceiro termo tem só dependência do raio, e esse aqui de θ. Então, vou passar os termos de θ para um lado da equação e os termos de r para o outro lado da equação, né? E vou ter o seguinte, né? Então, esse termo eu passei para lá, ele ficou positivo, esse termo eu passei para lá, ele ficou positivo. Então, tem uma expressão que só tem relação com R aqui. E aí, esse termo eu passei para o lado de cá, ele ficou positivo, e esse termo que ficou aqui mesmo era negativo. Então, tá aqui. E aí, é justamente isso. Aqui eu tenho algo que só depende de R, aqui eu tenho algo que só depende de θ. Tá? E aí, para chegar na segunda equação diferencial ordinária, eu vou igualar, né, essas duas expressões, e depois vai ficando mais claro por que são escolhidas esses valores, mas eles são igual a uma constante. Essa constante eu vou chamar de L vezes L mais 1. Tá? E aí, se isso aqui é igual a L vezes L mais 1, eu posso multiplicar tudo pela função de θ, né? E aí vai cancelar essa função de θ do denominador, eu fico menos 1 seno de θ, essa derivada aqui. Aí, mais esse termo vezes a função θ, isso é igual a L mais 1 vezes a função θ. E essa é a minha segunda equação diferencial. A última equação diferencial é isso aqui, sendo igual a L mais 1. Então, se isso aqui é igual a L mais 1, o que eu vou fazer agora é multiplicar tudo pela função R. Então, esse termo que tinha um R no denominador, ele desaparece. Esse
termo que não tinha R multiplicando fica com R, e o termo L mais 1 aparece a função R multiplicando. E eu também vou dividir tudo por R quadrado. Então, 1 sobre R quadrado aqui. Aqui tinha R quadrado no numerador, fica sem esse termo, e aqui aparece R quadrado. E essa é a última equação diferencial que a gente tem para resolver. Então eu tenho duas equações angulares, né? Elas vão dar origem, elas não dependem do potencial, reparem, o potencial, como ele depende só do raio, ele só entra na equação radial. Então elas vão dar origem a um sistema mais geral de soluções que é chamado de harmônicos esféricos. E aí a minha equação radial vai dar origem a mais uma série. A gente vai resolver ela de uma maneira muito parecida com o que a gente fez para o oscilador harmônico, tá bom? O último comentário que eu deixo aqui é que esses números quânticos que aparecem, a gente tinha o número quântico n relacionado à energia, a gente vai chamar ele de número quântico principal, o número quântico azimutal ou orbital L, e depois o número quântico magnético ML. E aí o nome magnético não fica tão claro nesse curso, porque a gente não vai ver, mas a gente consegue desdobrar a degenerescência dos níveis aplicando um campo magnético. Então, a aplicação de um campo magnético pode ajudar a medir diretamente o valor desse número quântico, né? Por isso que ele tem esse nome. Bom, então é isso que eu queria começar falando sobre esse problema. Esse problema é mais complicado que os outros, que a gente vai ficar 4 videoaulas falando sobre ele. E esse problema começou expandindo a equação de Schrödinger para 3 dimensões e depois usando coordenadas esféricas para resolver o problema de um potencial central eletrostático. Tá bom? Como exercício, eu vou deixar para vocês trabalharem, né? E pensarem aí o confinamento numa caixa tridimensional, né? Então tem lados L1, L2 igual a 2L1 e L3 igual a 3L1. E aí o que vocês vão ver que, de fato, as soluções são ortogonais, né, entre si, né? Então a gente consegue trabalhar muito bem a solução ali com aquela expansão, né? Mas a gente pode discutir um pouquinho melhor isso no nosso próximo encontro. Na próxima videoaula a gente fala das soluções dessas equações diferenciais. Eu vejo vocês lá.